Queridos, é muito bom estarmos aqui mais uma vez. Compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês. E Deus colocou no meu coração o desejo de falar sobre algo que tem afligido muitas pessoas. Justamente, não vou falar sobre isso, mas que acaba envolvendo a ansiedade. Quem é que se acha ansioso? Tá, pode baixar a mão. Agora, quem aqui realmente é ansioso e não levantou a mão? Pode ficar com a mão baixada. Ansiedade é o grande mal do nosso século. É o grande mal. Tanto que os laboratórios hoje estão investindo alto em medicamentos para ansiedade, né? Sim, a farmácia tem muito medicamento para ansiedade e para controlar. Tem muitas pessoas que sofrem problemas de ansiedade que acabam entrando nos vícios, ou acabando com relacionamento, ou não dando certo no trabalho justamente por ser ansioso. E tem uma passagem na palavra de Deus que tem tudo a ver com a gente, que envolve essa questão do controle da ansiedade, por mais que eu não vá falar sobre ansiedade hoje. Está lá em Êxodo capítulo 14, versículos 21 e 22. Você que quer abrir sua Bíblia, o seu aplicativo, né? Se você não trouxe, acompanhe esses dois versículos. O texto é maior. É o texto que fala sobre o Êxodo. O que é o Êxodo? A saída dos hebreus do Egito rumo à terra de Canaã, a terra prometida. Mas, pastor, como que isso tem a ver comigo se isso aconteceu há quase 8.000 anos atrás? Tem tudo a ver. Sabe por quê? A passagem do Êxodo, ela está diretamente relacionada ao nosso relacionamento com Deus. Vamos fazer algumas ligações aqui. Exemplo, vamos fazer uma comparação que é real. O Egito simbolizava, naquela época, o mundo hoje. Faraó, que escravizou os hebreus, simbolizava Satanás, que escraviza as pessoas no pecado. Moisés é levantado por Deus como libertador dos hebreus das mãos de Faraó no Egito. Jesus Cristo é o libertador daquele que crê no nome dele, que nos liberta das mãos, das prisões de Satanás, do pecado desse mundo. Moisés conduziu Israel pelo deserto até a terra prometida, a terra de Canaã. Jesus Cristo, quando sobe ao céu, nos envia o seu Espírito Santo para nos conduzir nesse mundo até a Nova Jerusalém, a Canaã de Deus, né? Então nós o povo de Deus, nós no século 21, estamos nesse momento diretamente relacionado à nossa história com a história dos hebreus, nesse texto que nós vamos ler. Versículo 21 diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar. Diga, toda aquela noite. Não esqueça essa frase. Toda aquela noite. Fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Ali nós vimos o agir de Deus na vida daquele povo, na vida dos hebreus. Os hebreus, o que eles mais queriam era entrar na terra de Canaã, era deixar de ser escravo. O que você deve desejar mais do que tudo nesse mundo é que Cristo venha para acabar toda essa opressão que a gente sofre com as ações do pecado e de Satanás na vida do povo, na vida daqueles que creem em nome de Jesus, na vida de toda a humanidade. Quando nós olhamos para a história dos hebreus, nós percebemos que tudo aquilo que Deus permitiu que acontecesse com eles foi para que servisse para nós de lição. Eles precisavam acreditar que Moisés seria o libertador. Se você não acreditar que Jesus Cristo é seu libertador, então não há menor esperança de uma nova Canaã, de uma nova terra. Não há esperança de uma terra abençoada, de uma terra prometida para você. Porque só existe um líder que nos conduz até a presença de Deus novamente, é Jesus Cristo. Só existia um líder que poderia conduzir os hebreus até a Canaã de Deus,
que era Moisés. E Deus levanta Moisés. E Moisés, como líder, ele conduz o povo para a Canaã. E ali, passando pelo deserto, eles precisavam acreditar que Moisés os conduziria até o destino final. E qual era o destino final dos hebreus, depois que saíram do Egito? A Canaã, a terra prometida. Aquele lugar onde eles seriam livres, onde eles poderiam cultuar a Deus da forma deles, onde eles poderiam construir as suas casas para eles mesmos morarem, onde eles seriam livres para viver a vida deles da forma como Deus assim havia prometido. E lá no Egito, Deus prometeu então que levantaria o libertador, que mandaria eles para uma terra que era habitada por grandes nações, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os amorreus, os jebuseus e todos os zeus que existiam naquela época habitavam na terra de Canaã. Por quê? Porque a terra de Canaã era a melhor terra que existia em toda aquela região, fora do delta do Nilo, no Egito, para quem criasse animal, que era a cultura dos hebreus. Eles eram criadores de animais. E quando você pega o mapa e olha todo o continente africano ali, o norte do continente africano e a região da Arábia, você vai encontrar dois grandes rios, Rio Jordão e o Rio Nilo. Fugiu do delta do Nilo, você vai encontrar o Rio Jordão, que na margem direita e na margem esquerda, na Cisjordânia e na Transjordânia, você vai encontrar ali a melhor região para a produção de alimentos e para a criação de animais. Por isso que até hoje a gente vê essa briga horrorosa entre judeus e palestinos. Pela Palestina, por aquela região da Transjordânia, da Cisjordânia que a gente assiste nos jornais. Mas chega um momento em que a gente começa a perceber que se você quer confiar em Deus, você precisa buscar de Deus capacidade para controlar a sua ansiedade. Primeiro, ficaram 450 anos escravos no Egito. Desde a primeira geração, pedindo a Deus libertador. Aquela geração morreu, a geração que nasceu escravo no Egito, pedindo a Deus libertador. Aquela geração morreu, a outra geração cresceu pedindo a Deus para levantar o libertador. A quarta geração, Deus manda Moisés. E eles saem, fazem uma festa, fazem um churrasco, matam um carneiro, um dia antes, passa o sangue no umbral da porta, aquela história que nós já conhecemos. E quando eles, alguns quilômetros depois, eles olham para trás e vê só a fumaça do carro do faraó, com os cavaleiros e toda a equipe do exército de faraó para matar os hebreus. Param diante do Mar Vermelho e agora é impossível nas mãos dos egípcios. À esquerda e à direita, montanhas intransponíveis e à frente o Mar Vermelho. O povo então chegou à seguinte conclusão: morremos. Por acaso, Moisés, disseram eles, não havia sepulcros suficientes no Egito para você tirar a gente de lá, para a gente morrer aqui? E Moisés só falava assim: calma, gente, Deus proverá, Deus vai agir. Mas como ter calma quando está indo tudo mal? Como ter calma quando o inimigo se levanta contra a gente? Como ter calma quando há conflito no casamento? Como ter calma como há enfermidade assolando a vida da gente? Como ter calma quando a vida financeira da gente está virando de cabeça para baixo? Como ter calma? Só existe uma maneira: tendo fé em Deus. Sem fé em Deus é impossível você controlar a sua ansiedade. Pois bem, voltamos para os hebreus. Pararam diante do Mar Vermelho e Deus diz assim para Moisés: fica tranquilo, que no tempo certo eu vou fazer alguma coisa. E eu quero perguntar para você: você acha fácil colocar o controle da sua vida nas mãos de Deus e falar assim: Deus, toma conta? Ou não, você gosta de cuidar você mesmo? Não, do meu jeito. Eu até confio em Deus, desde que... Aquela moça solteirona, né, que quer se casar: ô Deus, me manda um rapaz segundo o teu coração, 1,80 m, olhos claros, cabelo assim, que... Deus, faça a sua obra, desde que seja do meu jeito, no meu tempo. Deus, aquela pessoa se levantou contra mim, Deus, eu quero orar ao Senhor, manda fogo na cabeça dele. É difícil colocar as coisas na mão de Deus. Mais difícil ainda é descansar, sabendo que Deus vai fazer o melhor. Por isso eu quero falar hoje sobre o tempo de Deus. Vamos repetir? O tempo
de Deus. Pois bem, quem aqui lembra a frase do versículo que eu mandei vocês repetirem? Toda aquela noite. Deus fala para Moisés, eu vou abrir o mar vermelho. Tá bom, Senhor. Agora? Não, calma. Senhor, até 10 horas? Calma, Moisés. Senhor, mas eles estão vindo. Calma, Moisés. Oh, Deus, manda pelo menos um bocado de anjo então para ajudar a gente. Calma, Moisés. Eu vou abrir o mar vermelho. E queridos, tem coisas que a gente não consegue entender Deus. Ouvi certa vez um pastor dizer que Deus tem um excelente senso de humor. Porque atrás vem Faraó com todo o seu exército, com a gana de sangue nos olhos, né? Vão matar todo mundo. À frente o mar vermelho. Lado esquerdo, montanhas. Lado direito, montanhas. E aí o que acontece? Nada. Deus fala, eu vou fazer. Gente, não tem coisa mais que dá mais agonia do que você esperar algo e a única coisa que você tem a fazer é esperar, você não pode fazer mais nada do que isso. E aí eu fico olhando para Deus, a gente conversou sobre isso aqui na quarta-feira no nosso encontro de oração. Fala, Deus poderia estalar o dedo e o mar se abrir, sim ou não? Sim ou não? Sim. Poderia. Por que ele não fez? Deus poderia mandar os anjos pegar o povo, levitar sobre o mar e atravessar do outro lado, sim ou não? Sim. Mas ele fez? Não. Por quê? Vai saber. Deus poderia simplesmente fazer aquele mar desaparecer dali, sim ou não? Ele fez? Não. Por quê? Complicado entender Deus, né? Complicado entender Deus. Mas aí, eu tenho algumas hipóteses. Primeira delas, Deus não trabalha na nossa ansiedade. Se fosse pelo povo, Deus nem precisava mexer com o mar, era só matar os egípcios. Se fosse pelo povo, Deus poderia fazer atravessar por cima do mar. Se fosse pelo povo, Deus poderia abrir o mar no estalar de dedos. Mas não é pela nossa ansiedade. Por isso, Deus faz soprar um vento toda aquela noite e abre aquele mar. Eu fico pensando que agonia horrorosa você ficar ali, não abriu 10 centímetros. Ô Jesus, estão chegando. Abriu mais 10 centímetros, olha para trás e o povo chega, os hebreus chegam, os egípcios chegando. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas. Quantas vezes você, quando tem problema, não fica acordado à noite? Ou então, quando acorda à noite, não consegue mais dormir porque você tem um problema para resolver, não consegue resolver, não sabe o que vai fazer e você passa a noite inteira acordado. Já aconteceu com vocês? Aconteceu com os hebreus, eu duvido. Na Nova Terra, me lembro de perguntar isso para algum deles. Ninguém conseguiu dormir aquela noite. Como é que dorme? Você vendo Deus abrir em quantas gotas, em doses homeopáticas, o mar vermelho? Deus não trabalha em nossa ansiedade. O que é ansiedade? É o sofrimento por antecipação. Deus não quer que você sofra, por isso Deus não quer que você seja ansioso. Quer não sofrer? Ou quer sofrer menos? Não seja ansioso. Já contei para alguns aqui que, certa vez, conversando com uma pessoa muito rica, e ele disse para mim que estava 2 noites sem dormir, porque tinha muito problema. Eu falei, ficar sem dormir resolve? Eu falei, você ia resolver, rapaz. Eu vou tomar remédio, ficar uns 5 dias sem dormir. Ele falou assim, mas o senhor não tem os problemas que eu tenho. Eu falei, mas eu tenho problema, é pessoal e personalizado, cada um tem o seu. O mais rico tem problema de rico, o mais pobre tem problema de pobre. Mas é problema igual. Queridos, quando a gente olha a ansiedade, ela é fruto da nossa falta de dependência de Deus. A ansiedade te leva a você sofrer por antecipação por algo que ainda vai acontecer. Então, se o problema é amanhã, por que ficar sem dormir hoje? Não vai resolver. E o pior, tem muitas pessoas que precipitadamente, por causa da ansiedade, se dão mal nas suas decisões.
A ansiedade, ela é fruto da nossa falta de confiança que Deus vai agir. Na frente do Mar Vermelho a noite toda sem dormir, desesperados, enquanto Deus sopra um vento toda noite para mostrar para eles que o que você precisa fazer, que na maioria das vezes a única coisa que você pode fazer é esperar. Mais nada. É esperar. E sabe por que Deus age assim? Para nos ensinar a confiar nele. Já pensou que terrível que seria se Deus simplesmente abrisse o Mar Vermelho, mandasse um raio na cabeça do faraó e de todos os seus soldados e tudo mais? Já pensou se Deus fosse fazendo todas as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, no tempo que a gente quer? A gente viraria aqueles filhos mimados. Se tem uma coisa que a geração de crianças de hoje estão rebeldes é porque nunca aprenderam a palavra não. Tudo que quer, dá. Se não dá, faz aquele showzinho particular, né? As crianças hoje, elas não têm limites. E a culpa é de quem? Dos pais. Porque não dão limite para os filhos. Porque acha que bonito e ser um bom pai é passar a mão na cabeça. É dar tudo que o filho quer na hora que ele quer, no tempo dele. Aí, uns tempos atrás, eu vi uma criança dando um tapa no rosto da mãe, e a mãe segura a mão e falou, não faça isso com a mamãe. Antigamente, se a gente fizesse isso, as mães davam chá para a gente. Né? De vara de goiaba, de vara de guaxima, chá de cinto, chá de chinelo, chá de fio, de cabo de vassoura, de bambu. E resolvia. Chá é a melhor coisa que tem para educar os filhos. Dar tudo que o filho quer na hora que quer atrapalha. Por isso Deus não fez do jeito que eles queriam, na hora que eles queriam. Deus fez um vento soprar a noite inteira, mesmo podendo fazer tudo muito rápido. Porque Deus queria dar uma lição para eles. A ansiedade é sofrer por antecipação. Deus não trabalha na nossa ansiedade. A ansiedade, ela promove desconfiança em Deus. Então, o que Deus estava querendo ensinar para eles, ensina para nós hoje. Por mais que o Mar Vermelho não se abra à sua frente, descanse, espere que no tempo de Deus Ele vai agir. Não é no seu tempo, não é na sua hora, não é no momento que você quer, não é do jeito que você quer. E isso nos ensina a depender dele. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o tempo que a gente estabelece. Não fomos nós que escrevemos o que Deus vai fazer através da sua graça e misericórdia no livro da vida. Foi Ele que escreveu a nossa história no livro da vida. É na hora dele. É no tempo dele. E no tempo dele, Ele vai fazer o melhor para nós. Porque o tempo de Deus é melhor para nós. Porque Deus sabe a hora certa de agir no nosso meio, por mais que às vezes a gente não entenda e a gente vá olhar para situações de forma negativa. Exemplo, José no Egito. Quem foi José? Um dos maiores administradores que o Egito já teve. Quase que um Tutankhamon. Bonito, né? A gente fala de José, a gente lembra de quem? Pensa em quem? Lá no trono, mandando, na sua carruagem, com seu cavalo, com as éguas de Faraó. Mas quando a gente vai para a história, a gente vê que José, antes de se tornar o grande governador, foi quem? Um prisioneiro. Estava como administrador da casa de Potifar, o chefe da guarda do Faraó, o general de Faraó. O general vai viajar, José fica ali como o mordomo, e a mulher dele diz assim, a mulher do chefe do general, deita-te comigo. Ele falou, não vou fazer isso, eu não vou pecar contra o meu Deus e contra o meu patrão. E ela mentindo, diz que ele tentou abusar dela, ele vai preso e passa 10 anos na cadeia.
Deus estava preparando José para se tornar o governador do Egito. E se Deus quer fazer de você um grande homem ou uma grande mulher, Ele não vai ter dificuldade em permitir que você passe pelo vale da sombra e da morte. Ele não vai trabalhar na sua ansiedade. 10 anos, não está falando de 10 dias não, 10 anos. Quem foi Daniel? O maior prefeito do reino de Nabucodonosor. Mas para ser, ele passou a noite inteira na cova dos leões. E leões não eram aqueles bichinhos da crônica de Nárnia, que as criancinhas vão lá e abraçam aquele leão. Eles deixavam o leão 7 dias sem comer, antes de jogar um prisioneiro lá dentro. Deus não trabalha na nossa ansiedade. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Segunda lição que essa passagem nos dá, é que Deus não violenta a sua criação. Deus não vai pegar você, de onde você está, e vai mudar a sua história, sem permitir que essa história seja construída com o tempo. Hoje, durante toda a nossa vida ministerial, 22 anos de pastorado, o nosso ministério sempre foi focado em família. Mas em 1992, Deus permitiu que eu passasse por um deserto horrível na minha vida pessoal, minha vida familiar. Foi tão triste que eu fui para as drogas e passei 2 anos no mundo negro, que eu peço perdão todos os dias a Deus. E ali, naquele momento de deserto que eu estava passando, longe dos meus pais, a única irmã que eu tinha na cidade falou para mim: olha, não passa na minha rua, não vá na minha casa, não diga para ninguém que você me conhece. E aí, eu pensei, eu vou para a igreja, porque eu cresci na igreja, ajudei a construir a igreja. Quando eu sentei no banco, parecia que tinha entrado um extraterrestre. Todo mundo se afastou e ficava me olhando de canto de olho. 2 anos que eu não entendia nada. A única coisa que eu falava: Deus, por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? E hoje eu entendo, para me preparar, para que um dia, lá no futuro, em que eu me tornasse um pastor, eu pudesse ter um ministério voltado para a família. Porque Deus permitiu que a igreja, que eu ajudei a fazer a base dela, a igreja presbiteriana do bairro Esperança, na minha cidade natal, virasse as costas para mim, para que um dia eu pudesse mostrar para as pessoas que a igreja é um lugar de amor, a igreja é um lugar que abraça, a igreja é um lugar que acolhe, a igreja, o papel dela não é julgar, o papel da igreja não é mandar para o inferno, o papel da igreja não é dizer quem é bonito e quem é feio, o papel da igreja é ser uma família em Cristo. Mas eu tive que passar por isso lá para chegar aqui. Aí é fácil. Teve um dia que alguém fez uma crítica sobre o meu hoje. Fui para Goiânia, passei 5 anos no seminário. Desses 5 anos, o primeiro ano, nós comemos macarrão cozido em água e sal. Macarrão, e o único tempero era sal branco. A gente saía sem café da manhã e não tinha janta, era só almoço. Eu e mais 17 colegas na República do Seminário. No último ano, para conseguir casar, eu fui morar numa casa da congregação, num bairro dos mais violentos Aparecido de Goiânia, Jardim Tiradentes naquela época. Matava para ver que lado que o cara ia cair. Eu passei 1 ano comendo em cima e hoje, já tinha evoluído, né? Comendo em cima, eu ia no Carrefour, voltava assim com sacolada assim no ônibus. Passei noite sem dormir naquele bairro, sentindo frio, que eu tinha uma calça, 2 camisas e um moletom. 5 anos de seminário, com 12 disciplinas, média 8. E nosso professor de hebraico dava uma prova com 4 questões só. Se errasse uma, você já perdia a média. Terminei o seminário, fui para Londrina, fiz mais 2 anos de mestrado. E aí, 22 anos de carreira. É fácil o cara chegar agora e criticar? Aí tem um amigo meu ali, né, o Mike, que fala assim, né, todo mundo fala da marca de tênis que eu uso, mas ninguém vê os calos que eu tenho no pé, né? Queridos, o processo, Deus vai permitir que você passe por ele.
Quer ser uma grande profissional? Tem que passar pelo crivo da academia. Quer ser um grande empresário? Tem que passar pelo crivo da administração. Quer ter um casamento feliz? Tem que passar pelo crivo da resiliência. Tem que passar pelo crivo de abrir mão, de um viver em função do outro. A vida que Deus nos dá é uma escola de diversas matérias. E Deus não vai tirar de você. É necessário passar por elas para que você cresça. Se não passar por elas, você não vai crescer. Você vai ser um doente mental, espiritualmente. Você vai ser uma pessoa, um anencéfalo na fé. É por isso que as igrejas estão cheias de pessoas vazias. É por isso que as igrejas hoje estão cheias de pessoas anencéfalas, espiritualmente falando. Não faz a menor diferença, porque não cresceram, não querem pagar, querem que Deus haja no tempo dela, na hora dela, do jeito dela, e se não for assim, ele está fora, ele vai para outra igreja. Deus não vai agir. Me perdoe, se essa é a sua intenção aqui, pode ir embora que você está perdendo seu tempo. Deus usa circunstâncias para nos amadurecer. O que você passou essa semana? Vai te amadurecer demais. Demais da conta. Lá na frente você vai ter maturidade para ajudar alguém que vai passar pela mesma coisa pior do que você passou. Deus usa circunstâncias para nos amadurecer. O que você passou, minha filha? Vai te amadurecer demais. Isso aqui acabou de sepultar essa semana, filhinha com 5 meses de idade. Não queria estar na pele dela. Mas é um amadurecimento que Deus vai dar para você, que vai dar para vocês como avós, você como tio. E o amadurecimento, ele é pessoal, ele é personalizado. Eu não posso crescer por você, eu não posso amadurecer por você. Por isso eu falei que os problemas são pessoais. Porque à medida que você vai passando por eles, você vai amadurecendo, à medida que Deus quer que você amadureça. O tempo de Deus é o tempo para nos amadurecer, para nos transformar que sejamos. Ali, diante do Mar Vermelho, os hebreus precisavam aprender a confiar em Deus. Sabe por quê? Depois que atravessasse o mar, eles iriam enfrentar os cananeus, os jebuseus, os heteus, os amorreus, os ferezeus. Então eles precisavam confiar em Deus aqui, antes de passar para o lado de lá. Então o Mar Vermelho, na verdade, era apenas uma etapa que eles precisavam vencer. Uma terceira lição que esses 2 versículos me dão é que Deus nunca falha. Diga, Deus sempre está presente. José não estava sozinho na cadeia, Deus estava com ele. Daniel não estava sozinho na cova dos leões, Deus estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego não estava sozinho na fornalha acesa, Deus estava com eles. Você não está sozinho no seu deserto, Deus está com você. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que bênção, né? O que os hebreus precisavam entender naquele momento aparentemente de inércia de Deus, é que Deus estava agindo. Devagarinho, não, do jeito dele. No tempo dele. Para fazer as coisas que ele quer. É assim que a gente precisa aprender. O vento, a Bíblia diz que soprou toda aquela noite para abrir o mar. Deus pode usar uma noite toda, um dia inteiro, um mês inteiro, um ano inteiro para reescrever a sua história. O que cabe você fazer? Confiar nele. Confiar nele. Às vezes a gente olha assim para a situação na nossa vida, parece que é a pior possível, e talvez seja a pior possível da sua vida, mas se você é uma pessoa que confia em Deus, então descanse, que Deus tem o melhor. Amém, Dinarte? Não tem? Olha lá. Depois pergunta para ele por quê. Ele vai dizer, Deus tem o melhor. Quando você acha assim que você caiu no deserto,
Por mais que você esteja num deserto árido, sem vida, sem esperança, sem saída, se Deus estiver com você, fica tranquilo. Ele pode fazer aquilo ali mudar completamente da noite para o dia. Mas no tempo dele, do jeito dele, na hora dele. Os hebreus não viram Deus agir. Soprou toda a noite. Ou seja, o silêncio de Deus não significa inércia.